com grande adesão popular. Olha, o prefeito, grande adesão popular. Rapidinho, fazer um parênteses, toma cuidado isso, como as questões falam, a população exigiu, toda a população está falando que é legal. Não interessa o que a população fala, o que interessa está na Constituição. Mas muito cuidado com isso, muito cuidado. A maioria das pessoas vão para a rua, pede impeachment. Meu, tá assim, 100% do pessoal na rua impeachment. Se o Congresso falar não, não interessa as pessoas falarem. Então, toma muito cuidado com isso. Com grande adesão da população, o prefeito do município Delta, situado no estado membro Alfa, declarou a independência do território municipal. Falou, opa, independente, né? Criando um novo país, né? Assustado com a rapidez do processo, o presidente da República, após ouvir o Conselho de Defesa Nacional, sem perder tempo, decidiu decretar intervenção federal no município. Decidiu decretar intervenção federal no município. Falou, vou decretar intervenção naquele município. Ele não pode separar do país. Beleza? Legal. Ato contínuo submeteu o decreto ao Congresso Nacional, que aprovou também de forma célere por unanimidade. Algo estranho aqui nunca vai ser unânime, mas intervenção federal, ela entra na mesma regra do Estado de Defesa, tá, gente? O decreto está de intervenção federal e chama o Congresso Nacional para validar ou não, tá? Tá lá no artigo 34 da Constituição. Beleza? Então, teoricamente, parece que está tudo certo, né? Vamos ver. Onde eu parei? Aqui. Sobre o decreto interventivo federal, de intervenção, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta, tá? Está correto essa intervenção federal. Vou repetir. Intervenção federal no município que inventou de sair do país. Beleza? O cara quer independência, né? Independência. Legal. Aqui tá tudo. Um segundo que... A Constituição Pública de 1988, de forma cabal, o direito de cessão. Cessão é separação. De separar, sendo decreto constitucional. Falou, ó, muito bom que o presidente fez. Não podia separar ninguém do país. O decreto foi certo porque o presidente protegeu que a nossa Constituição fala no artigo 1º, que é uma federação indissolúvel. Beleza? Então, está falando isso ali. E todo mundo já ouviu falar que a gente não pode ter essa dissolução. B. O ato de insurreição, né, desse Estado, que absurdo, traz consigo grave comprometimento da ordem pública, o que aponta a constitucionalidade do decreto. Comprometimento da ordem pública também é um dos requisitos que autoriza o Estado decreto de intervenção. Então, teoricamente, ele está dizendo que está tudo se encaixando até agora. A e B, tá bom? C. Não estou falando qualquer acesso, estou ponderando. Como o Delta está situado em um Estado membro, não há previsão constitucional para a decretação da intervenção federal. Está falando que o município está preso a um Estado, logo a União Federal não poderia decretar o Estado não poderia decretar a intervenção federal. Tá bom? D. O fato da decisão presidencial não ter sido antecedida de requisição pelo Supremo Tribunal Federal indica a invalidade do decreto. Esperando, vai ficar mais fácil. Ele está falando que o presidente poderia decretar, mas antes deveria pedir autorização para o STF para decretar. Ele está falando na D, tá bom? Vamos lá. Qual que seria a alternativa? Eu vou mudar o problema. Ó, se todo mundo viu o que aconteceu no Sul, todo mundo sabe, não precisa nem entrar no mérito, né? E teve lá o alagamento, aquela coisa horrorosa. Vamos pegar a mesma história, o presidente decretou intervenção federal lá. Pegou um município X, não teve a bomba toda, um município, e decretou em todos os municípios que tiveram problema. Tá bom? Para ajudar, para mandar recurso, para ajudar todo mundo. Ele poderia fazer isso? A resposta, não. É inconstitucional mesmo assim. Por isso tem que tomar cuidado com a informação que vem. Olha, foi para ajudar, porque as pessoas estavam morrendo, por isso que ele decretou, e nesse caso aqui, ele te joga para você tentar acertar, por exemplo, a alternativa A. Para tentar acertar a alternativa A. Por quê? Você tentar a alternativa A, porque a alternativa A fala o quê? Que não pode ter essa separação. A D é para quem está com aquela visão política que eu falei para vocês, que tudo tem que passar por referendo do STF. Então, cuidado tremendo disso. O STF, olha o que eu vou falar. O STF é guardião da Constituição, ele não é guardião do ordenamento jurídico. Olha, são coisas diferentes.
Você está com problema de legalidade, STJ. Problema de constitucionalidade, STF. Separa as coisas. Tudo no STF. O STF está julgando tudo ultimamente. Então, a gente está com a mania de achar que o STF, tudo ele vai analisar. Não. O exame de ordem não faz isso. Ele sabe exatamente onde ficar cada coisa. Então, toma muito cuidado. Tá? Então, aqui, qual está sendo o problema? Qual o problema dessa questão aqui? O Brasil, ele tem uma federação fracionada. A gente divide mais ou menos assim a nossa federação. Desculpa, União Federal, Estados-membros e municípios, né? E lateralmente aqui tem os chamados territórios. Não preciso nem falar território federal, porque não tem território que não é federal. Então, territórios. Tem um território aqui. Essa é a nossa federação, né? Esse nosso conceito, ele cria uma escala, olha o que eu vou falar, não é uma escala hierárquica, porque eu não vou criar uma pirâmide. Ele só fala o seguinte, ó. Vou desenhar assim, ó. Um treco está dentro do ovo, uma coisa dentro do outro. Aqui é a União, e dentro da. Quem está dentro da União? Os estados. Quem está dentro dos estados? Os municípios. É isso. Ele não criou, não existe esse negócio aqui de pirâmide. É importante, não existe pirâmide entre os entes federativos, tá bom? É um só que é dentro do outro. Você não errar. Por quê? A Constituição falou que eu, União Federal, eu estou muito longe dos municípios. Então, eu não posso ficar tutelando os municípios. Quem tutela os municípios é quem está mais perto deles, os estados. Então, funciona como? A União Federal pode ir fazer intervenção? Pode. Intervenção aonde? Nos estados. Assim como os municípios podem, desculpa, os estados podem intervir nos seus municípios. Estão entendendo? Ou seja, a União Federal não pode intervir no município. Ela poderia intervir no estado. O melhor exemplo foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos intervenção federal, salvo engano, nos últimos 6 meses do governo Temer. Ele foi a primeira intervenção federal no Brasil. Ele interviu na parte de segurança pública do Rio de Janeiro, estado, e não no município do Rio de Janeiro. Se ele tivesse decretado no município do Rio de Janeiro, seria inconstitucional, porque só quem pode intervir no município são os estados. São os estados, lembra sempre disso. Então, qual que é o problema aqui? Obviamente, que eu não posso separar um município, um estado não pode separar da federação. Ele não pode separar da federação. Isso é cláusula pétrea, quer separar, é uma nova constituinte, N coisas. Mas, assim, não pode. Legal, ele não pode, maravilha. Mas eu posso, a União Federal pode intervir de alguma forma no município? Não. A União Federal não tem força para intervir no município. Ela pode fazer uma intervenção só nos estados. Aqui, ó. Regra, está onde? No artigo 135. O Estado não vai intervir nos municípios, nem a União vai intervir nos municípios. Ou seja, Estado intervém, desculpa, a redação pode atrapalhar. A União intervém no município. Desculpa. A União intervém nos estados e os estados nos municípios. Só toma cuidado, olha o que está escrito ali, ó. Nem a União dos municípios localizados em território federal. Olha isso aqui, ó. O último exemplo era Fernando de Noronha. Mas faz de conta isso aqui, ó. Vou pegar um negócio aqui, ó. Próxima vez eu dou em pé, eu dou aula com a luz ali, ó. Aqui, ó. Aqui tá o Brasil. Aí teve um terremoto lá, sei lá, apareceu um pedaço de terra aí que subiu no litoral. De quem é esse pedaço de terra? Primeiro momento, de ninguém. Se não é de ninguém, você vai fazendo a subclassificação. De ninguém, terras devolutas, etc., vai classificar como território federal. Então, esse aqui é um território federal. A União Federal pode intervir aqui? Pode, porque é um território. Maravilha? Ela pode intervir aqui. Maravilha? Ela pode. Se esse território... Vou tentar que a gente mistura as matérias, fica mais fácil para você. Se esse território for subdividido, o território é tão grande que nasceu, que ele foi subdividido em municípios, beleza? Presta atenção. A União Federal pode intervir em município? Não. Mas, se o município estiver dentro de um território, ela pode. A União só pode intervir dentro de um território se ele tiver subdividido em município. Isso é importante. A resposta é por quê? Não é o fato de ser município, é porque um território não está preso a um estado. Se não está preso a um estado, ela pode intervir.
todo município está dentro do Estado. Legal. Então, é fácil ver que a União não vai intervir naquele município, que aquele município pertence ao Estado. Acabou. Só que, teoricamente, né, isso não existe mais no Brasil, os territórios, eles não pertencem ao Estado. O território não pertence ao Estado. Se não pertence ao Estado, ele é da União Federal. Então, a União Federal pode intervir no território. Esse território é tão grande que ele foi subdividido em município. Ele foi subdividido. E esse município, dentro desse território, lembra que o território é federal. Esse território, esses municípios dentro do território, não está preso a nenhum Estado. Se não está preso a nenhum Estado, então a União pode intervir no município. Beleza? Então, vamos lá. A União, o Estado intervém nos seus municípios. Legal. A União Federal vai intervir nos seus estados. E em municípios, se tiverem dentro de um território. Só posso intervir em município e União Federal, se eu tiver em território. Volta a questão aqui. Que é rápido, vocês me falem, tá? Qual o nome do município? Delta. Olha o que ele fala. Ele já avisou. Situado no estado membro, alfa. Ou seja, o município Delta dentro de outro estado. Então, a União não pode. Vamos mudar o problema? O prefeito do município Delta, situado em um território federal, declarou independência, blá, 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 blá. Poderia entrar com... Posso entrar com intervenção? Posso. Porque aí seria um território federal, sem problema nenhum. Então, a vedação não é só em município, é que o município seria dentro de um estado. Se existe município em um território, aí pode fazer intervenção federal, porque não está presa o estado. Resposta lá no 135. Eu coloquei só um parênteses aqui, o artigo 1º, que eu comentei, porque não custa, que fala que o Brasil é o conceito material, né? É uma condição indissolúvel. Quer dissolver? Cara, a única possibilidade real, é uma nova constituinte. Tá? Só para não ficar no ar. Mas a resposta ali era sobre decreto, sobre decreto interventivo. Aqui, resposta certa, D. Eu já passar a bater D. Deixa eu voltar aqui. D. É invertido. É invertido, mas a resposta é aqui, D. Que seria C no meu problema. Eu estou invertido. Depois eu vejo isso aqui para mandar para vocês. Como o delta está situado em um Estado-membro, não há previsão constitucional para a decretação da intervenção federal. Beleza?